em uma sogra, em um cunhado, em uma cunhada, em uns irmãos em Cristo. São nesses momentos que nós recebemos o amor familiar, né? Quero aqui agradecer a minha sogra, que para mim é uma segunda mãe. Quero muito bem aos meus cunhados, às minhas cunhadas, que estiveram comigo todos os momentos, me ajudando, me levando, me incentivando, me encorajando a prosseguir nesses momentos difíceis. Ao pastor José Lucas, que foi um homem usado por Deus, ele e sua família. A irmã Abigail, tenho muito que agradecer. Eu tenho assim, só Deus sabe como eu tenho uma gratidão no meu coração aos irmãos da igreja que oraram, que clamaram, que ministraram a bênção de Deus sobre a minha vida. Agradecer a todos os ministérios, todos os departamentos da igreja, o departamento de senhora, ciclo de oração, ao Ministério de Obreiros, a você, meu irmão, que orou, que fez voto, que clamou, para que hoje esse dia fosse possível, porque esse é o dia que fez o Senhor, disse o salmista, para que nós possamos nos alegrarmos dele, porque Deus que fez dia após dia é para nos dar vitória. Então acredite na promessa que o Senhor te prometeu, não desanime no vale, não desanime no deserto, saiba que todas as coisas contribuem para aqueles que servem a Deus, para aqueles que são chamados filhos de Deus. A promessa do Senhor é para aqueles que creem, aleluia. Diz o salmista, no Salmo 25:14, que diz: os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que não têm medo da adversidade. O segredo de Deus é para aqueles que são valentes, é para aqueles que não têm medo de recuar diante da adversidade. Você está passando por luta, é porque você foi escolhido para ser soldado. O soldado, quando ele é escolhido, ele passa pelo recrutamento. Ele não manda soldado para a guerra sem antes passar pelo treinamento. Glória a Deus. Você se encontra em um treinamento, adore a Deus, exalte a Deus, louve a Deus, seja feliz por participar das aflições de Cristo. Glória a Deus. Eu peço desculpas, irmãos, porque eu passei 5 meses sem falar. E no dia que eu falei tanto, mais tanto, que eu estou rouca até hoje, com um probleminha de garganta. Viu? Quero então peço a compreensão da igreja. Então, irmãos, os segredos do Senhor é para você mesmo, irmão, que está passando luta. As provações não é nada do outro mundo, não. É do nosso mesmo. Faz parte da nossa vida cristã. Faz parte da nossa caminhada. Se não passamos por luta, não crescemos, não aprendemos, não amadurecemos, não conhecemos o Deus que servimos. Jó disse: Senhor, te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Eu aprendi com essa adversidade que as nossas lutas e provações são respostas das nossas orações. Quantas vezes temos clamado ao Senhor: Senhor, me dá amor, Senhor. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Isso que você está vivendo, isso que eu vivi, foram respostas das minhas orações. Porque eu sempre tive sede de conhecer Jesus. Eu sempre tive sede de conhecer, de mergulhar e aprender os segredos de Deus. E eu disse um dia para Jesus: Jesus, eu quero conhecer os teus segredos. Eu não quero ser crente aparentemente de bom. Eu quero conhecer como tu trabalha, como é que tu faz. Eu quero ter intimidade de chegar contigo e tu me ouvir e eu te ouvir. Só que eu não sabia que para aprender
homem. Aleluia! E no dia 5 de fevereiro, à noite, 8h30 para 9 horas da noite, eu estava indo na minha residência, na minha casa, muito feliz, independente das lutas, porque, como eu tenho dito, as lutas não é para nos entristecer, mas é para nos fazer crescer. Embora muitas vezes, na ótica humana, nós venhamos desfalecer, venhamos ficar muitas vezes abatidos, mas o nosso espírito tem que estar vivificado na palavra de Deus. E aí, eu estava na minha casa, tomei um banho, sentei e fui tomar um suco com biscoito. E quando eu tomei o primeiro gole de suco e mastiguei o primeiro biscoito, senti que alguma coisa tinha repuxado os meus lábios direitos e automaticamente senti adormecer os meus dentes, a minha boca e o meu rosto. E estranhei, fiquei calada, não disse para ninguém e disse: Jesus tem misericórdia, que é isso? E achei que era apenas algo fácil, uma coisa normal, dia a dia. Não imaginava que ali dava início a um grande aprendizado com Jesus. E ali, como meu esposo não estava em casa, quando ele chegou, eu mostrei para ele, ele disse, não, deve ser alguma coisa. E automaticamente eu não pude mais mastigar, não sentia mais a boca, não sentia mais os dentes. E encostei a comida e pronto. E ali eu percebi que começou a inchar meus lábios um pouco. E eu fui dormir, orei ao Senhor e fui dormir, achando que no outro dia estava tudo bem, que era uma coisa normal. Só, irmãos, que no outro dia, quando eu me acordei, meu rosto estava deformado. A minha boca, ela veio para cá, esse olho fechou, esse outro perdeu completamente, ele não abria, não fechava, perdeu completamente os movimentos. E eu só quis pegar a bolsa, me vestir e fui no hospital. Cheguei lá, louvo a Deus pela vida da irmã Helena, porque eu estava lá sentada, aguardando. E quando ela me viu, ela disse, irmã Célia, eu vou já resolver colocar você no consultório do médico. E ali eu entrei na sala do médico, o médico quando me olhou e me disse, isso aqui é uma paralisia periférica. Apenas 20% das pessoas que sofrem essa paralisia periférica, elas voltam ao normal. Apenas 20%. No momento, como meu rosto estava muito deformado, a minha fé vacilou com os 20%, é claro, né? Somos humanos e ainda não havia aprendido a exercitar a fé como devia. E eu fiquei muito apavorada, né? Quando ele disse que não voltava mais normal. Eu fiquei muito apavorada, já saí um pouco chorando, a Cléia já estava comigo. E a Cléia ligou para o meu irmão em Fortaleza, para o Alicéia, e disse, não, vamos marcar logo um neurologista. Fui, antes de chegar fui para a casa do pastor, e lá o pastor ligou para o pastor, pro Gesiel, doutor Gesiel, e ele me medicou algum medicamento, né, por telefone. E aí fui para o neurologista. Chegando lá, quando eu entrei na sala da neurologista, a doutora Gabriela Jó, eu já ia perdendo já os meus movimentos direitos. Já ia perdendo, já não estava mais sentindo as pernas, muito pouco, os braços, também já não estava mais sentindo. E a face nem se fala, realmente para mim eu não tinha face, né? Quando eu entrei, ela me fez alguns exames comigo e disse, eu tenho que mandar você imediatamente, com urgência, para a HGF. Ela é muito experiente e imaginou logo um AVC. E ali, quando eu cheguei no HGF, irmãs, o irmão Alencar, que foi o motorista, o pastor, mandou comigo, um homem de Deus, que ali nos ajudou muito. E a cunhada dele trabalhava ali, também já foi outra porta que o Senhor preparou ali para mim. E ela, né, já foi logo me encaminhando para a doutora. Quando eu cheguei lá, eu já não ia mais andando. Aí, quando ela me pediu uma tomografia, eu entrei, eu só lembro que eu entrei para fazer a tomografia. Só lembro disso. Mas quando ele me retirar da tomografia,
eu já não lembro mais de nada, absolutamente mais de nada. Não sei o que aconteceu durante esse período, não sei se dormi, não sei onde estava, não tenho nenhuma recordação de onde eu estava. Passei 3 dias sem saber realmente onde foi que eu fiquei. Não tenho, não, é como se eu não tivesse vivido, é uma página que eu não lembro. Quando eu saí da tomografia, me contam, né, que me colocaram num leito. Os hospitais, infelizmente, passam por momentos muito difíceis e fiquei no chão por falta de leito, né? Fiquei praticamente aqueles leitozinhos no chão que não cabia nem minhas pernas, né? Porque é pequenininho, eu sou um pouquinho grandinha aí. Daí eu fiquei nesse leito. E eu não me recordo mais de nada, fiquei ali no chão, passei 3 dias de ferro, muito doloroso ficar naqueles leitos. E ali a irmã Rosália, que esteve comigo em um dos dias mais difíceis daqueles dias. Dela eu já lembro, porque foi no dia que eu comecei a retornar a minha memória. E aí eu lembro dela. Pouca coisa, mas eu lembro de ter visto. Não lembro do que falei, do que conversei, mas lembro de ter visto. Ela viu a situação, era um ambiente assim, só a misericórdia de Deus na vida da gente. E ali, irmãos, a gente tomava injeção, tomava de 12, 13, 14 injeções por dia. Os dedos eram furados de 1 em 1 hora, e um médico para furar os dedos. E eu saí de lá, irmão, com uma peneira. Eu disse para o meu esposo, não pode chover quando eu sair daqui, porque se chover, né, estava uma peneira toda furada. E ali, quando eu bati a primeira tomografia, eles diagnosticaram um pequeno edema no cérebro, tinha uma mancha com um edema no cérebro. E aí eles disseram para a minha família que poderia ser um tumor. Eu falei assim, Cléia, que poderia ser um tumor no cérebro. E a Cléia entrou em contato com a igreja, e a igreja orou, todos que me conhecem, o irmão saiu pedir oração pela internet. E ali o Senhor fez uma obra gloriosa. E saindo o diagnóstico daquela tomografia, o médico disse, pediu uma ressonância magnética, algo mais, né, melindroso, algo mais legível para ver. E eu confiei no Senhor, porque eu disse, eu tenho promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus não morre, mas que essa promessa se cumpra. Eu creio no Deus que faz impossível. E eu me agarrei nas promessas do Senhor como nunca na minha vida. Se agarre nas promessas de Deus. Abrace as promessas de Deus. Não solte. Creia que Deus é fiel. Aleluia. E aí eu fui fazer aquela tomografia. Eu estava muito nervosa, porque tinha que colocar contraste. E alguns dias antes, eu tinha visto que tinham falecido muitas pessoas com o exame da ressonância com contraste. E eu, no dia que eu estava assistindo a televisão, eu disse, Deus me livre eu fazer um exame desse. Só que eu não sabia que 3 dias depois eu estaria fazendo o mesmo exame. E aí eu entrei naquela máquina confiando no meu Deus. E acreditando nas orações da igreja, porque quando a igreja se levanta para orar, Satanás perde terreno, a igreja avança, o povo cresce, a obra cresce e a vitória é nossa em nome de Jesus. Por isso que é importante termos uma vida de oração, uma vida de intimidade
E ali, quando eu fiz aquela ressonância, fiquei aguardando e confiando na promessa de Deus. Lembrava-me dos meus filhos, mas não movia o dedo, não movia o olho, mas só dentro da minha mente eu dizia: bom é servir ao Senhor. Aleluia, o melhor lugar está na casa de Deus, o melhor lugar está no centro da vontade de Deus, independente que o centro da vontade sejam feridas e dores, lágrimas e deserto, mas se é a vontade de Deus, louve e exalte ao Senhor. E ali eu adorei ao Senhor como nunca eu dizia dentro da minha alma: Senhor, eu sei que eu tenho crido, aleluia. A minha vida tem sido de te servir dia após dia, dia após dia. Tu nunca me desamparou e não vai ser agora, aleluia. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, aleluia. E a palavra de Deus era como refrigério dentro dos meus ossos, e a palavra de Deus era como refrigério na minha alma, e eu só sentia a presença do Espírito Santo. Enquanto eu aguardava aquela resposta da ressonância, voltando só um pouquinho, quando eu perdi completamente a minha memória, que eu não sabia onde eu me encontrava, eu ouvi alguém, eu acordei do sono, alguém falando em meu coração, dizendo: a vida é por um segundo. Eu ouvi alguém falando como alguém conversa comigo: a vida é por um segundo, aleluia. Como eu acordei, percebi que não podia falar. Foi o momento mais difícil. Quando eu acordei e reconheci que Deus havia retirado de minha voz a fala, eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Aonde é que eu estou? O Espírito Santo diz: você está no centro da minha vontade. Falando, você está no centro da minha vontade. E recebi a ressonância. E para a glória de Deus, aquela ressonância, o médico disse: ela não tem nada. Ela não tem absolutamente nada. Enquanto eu glorificava a Deus, os médicos enlouqueciam do outro lado. Enquanto eu exaltava a Deus, sabia o que estava acontecendo, o médico dizia: eu não estou sabendo de nada. Aleluia! Mas não é para eles entenderem, era para mim entender. Deus não estava falando com os médicos, Deus estava falando comigo. E eu, com muito gesto, com muita dificuldade, a minha irmã, que estava comigo, e eu fiz assim como se eu quisesse escrever para ela. E ela não entendia nada. E eu fazia assim para ela. E ela pegou de enfermeiro uma caneta. E eu escrevi com a mão esquerda, com muita dificuldade, e disse para ela assim: não
E quantas vezes nós desperdiçamos segundos, minutos, dias, meses, anos, sem tirar um dia apenas para conversar sós com Jesus. E Deus me manda perguntar nessa noite: faz quanto tempo que você não conversa sós com Jesus? Faz quanto tempo que você não entra no teu quarto, fecha a porta e chora para Jesus? Jesus está com saudade de você. Jesus está com saudade de você. Jesus está com saudade de você. E aí, os médicos chegaram para a minha família e disseram: nós vamos fazer outro exame, porque tem que ter alguma coisa. Eles queriam achar alguma coisa, mas a igreja estava orando. Aleluia! A igreja estava orando e Deus estava trabalhando. Aleluia! E aí, para a glória de Deus, aconteceu que a doutora Silvana esteve ali, a pedido do pastor José Lucas, e me transferiu para um leito. E aí aquele leito já era mais confortável, já era melhor. E eu só agradeci a Deus com a minha alma, só com a minha alma. Ninguém pode calar um adorador. Nada pode calar aquele que nasceu para adorar. Aleluia. Ninguém, ainda que Satanás roube a tua voz, você vai cantar com a alma. Ainda que roube as tuas pernas, tu vai louvar o Senhor com os teus braços. Com a alma, com a tua voz, mas tu não pode deixar de louvar. Nós não podemos deixar é de adorar. Nós não podemos deixar é de ser adorador do Senhor. Porque foi para isso que nascemos. Foi para isso que vivemos. É para adorar o Senhor. Aleluia. Há quem se confunde que servir a Deus é ter um carro do ano. Há quem se confunde que servir a Deus é ter casa própria, é ter bens materiais. Mas eu quero dizer para você que está nesse servir ao Senhor é ter direito à salvação em Cristo Jesus. É para isso que nós aceitamos Jesus. Se porventura as coisas terrenas venham a acontecer, é projeto de Deus, mas que não seja a nossa prioridade. A quem pregue Jesus, só prosperidade. Eu prego Jesus, redenção, salvação e vida eterna, libertação em Jesus, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de vida, caminhar diferente. No livro José diz: temos que aprender a andar no lugar cristão. Conheçamos e aprendamos a conhecer o Senhor, dia após dia. E ali me transferi para o quarto de cima. A irmã Rosália teve o privilégio de me banhar, de privilégio, irmãos, porque era muito difícil. Tem que me colocar numa cadeira de roda, sem mover nada, e me levar ao banheiro a uma distância muito longe, muito distante, como se fosse ali na esquina, não era assim? Né? Como se fosse lá ali na outra esquina. Uma cadeira de roda. Botava, eu caía, porque eu não tinha movimento, não segurava nada. E aí ela não teve esse privilégio de me levar em cursos mais difíceis, né? Para me banhar. Mas quando a gente se vê, irmãos, em uma cadeira de roda completamente dependente das pessoas, é que a gente aprende a amar o próximo de verdade
E que a vida, irmãos, é muito mais do que o que a gente possa imaginar. Verdade. Né? Então, assim, me pediram para fazer um exame chamado punção lombar. Esse exame me marcou muito. Um exame muito doloroso, feito na coluna. Eles amarram as pernas da gente, os braços, e nos colocam em uma mesa mais estreita do que isso aqui, de costa. O sofrimento que só Deus. Meu esposo ficou me segurando, uma agulha muito grossa. Eles botam na coluna e colhem líquidos na coluna, muito doloroso, muito doloroso. E quando o meu esposo saiu, nós saímos daquele exame, eu disse, Jesus, que dor terrível, meu Deus. O que é que tu vai fazer agora? E eles tinham certeza que naquele líquido tinha sangue, eu clamando ao Senhor, porque a médica disse, seu cérebro, se tiver sangue no líquido, com certeza ela deve de ter sofrido um aneurisma, alguma coisa. Vamos torcer para que não tenha dado nada. Sem contar o risco do exame. Qualquer vacilo, você perde completamente os movimentos, né? Qualquer vacilo, qualquer mexido, até a lágrima que caía, tinha que segurar para não se movimentar. E ali, irmãos, para a glória de Deus, aquele exame também não deu nada. Aleluia! E ali os médicos ficaram mais enlouquecidos ainda. E eles perguntaram para minha irmã o que eles iam ouvindo indo. Eu pegava meu celular, passava o dia e a noite ouvindo louvores. E eu tive a oportunidade de pregar para médicos, mesmo sem falar. Através dos louvores, eu levantava as minhas mãos, orava, escrevia com a mão esquerda, entregava para a paciente que estava do lado, estendia a mão, via pessoas recebendo alta e saindo e eu ficando. Pessoas chegavam lá, só misericórdia, eu estendia a mão, Jesus curava, ia pregar e eu ficando. E eu dizia, Jesus, que mistério é esse? Aleluia! Que mistério é esse, meu Deus? E quando foi um dia à noite, quando todos dormiam, eu conversando com Jesus, só na minha alma. Em nenhum momento eu não murei debaixo do sangue de Jesus. Quem me acompanhou, meus filhos, minha família, minha sogra, minhas cunhadas, eu só louvava. Eu só queria louvar. Era tudo que eu queria. Eu tive uma sede tão grande de louvar o Senhor. Porque tudo que eu queria, eu não louvei o Senhor porque estava respirando. Simplesmente porque Deus me concedeu um fôlego de vida. Eu dizia, Senhor, obrigado pela oportunidade de pelo menos respirar. Quando de madrugada o Senhor me deu essa palavra, no meu coração que diz, sim, que está em João capítulo 9, que diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Essa foi a resposta de Deus. Essa foi a resposta de Deus da minha vida. Não foi por causa de pecado, não foi por nada. Mas assim como o sol nasce para o ímpio, ele nasce para o justo. E enquanto nós estivermos debaixo desse sol, diz a palavra de Deus, é só enfado e canseira. Mas nós não somos daqui. Nós não estamos preparados, se preparando para vivermos aqui, não é verdade? Nós estamos nos preparando para morar na glória, nas nações
Aleluia. Vale a pena padecer por Jesus, sabendo que o nosso louvor é garantia de vitória. Glória a Deus. Diante do nosso louvor, não tem prisão que não se quebre, não tem cadeado que não se abra, não tem muralha de Jericó que não caia por terra. Então comece a adorar o Senhor, louvar o Senhor pela tua luta, pela tua adversidade, sabendo que Deus está trabalhando ao teu favor. Porque é para isso que nós vivemos. Deus trabalha para nos fazer felizes. E não tendo mais o que fazer, os médicos, diagnosticaram. Como não tinha nenhuma doença clínica, eles me diagnosticaram com um transtorno somatofóbico conversivo. O que é isso, irmão sério? Transtorno somatofóbico conversivo é uma acumulação de estresse e preocupações que se dá no nosso cérebro. Então, ou ele dá um AVC, ou ele estoura os vasos sanguíneos do cérebro, ou ele vaza pelos nossos nervos e bloqueando todos os nossos movimentos voluntários. Ou seja, a fala, o andar, essas coisas, a audição, a visão. E para a glória de Deus, eu digo uma coisa para você. Eu disse até para a minha médica, antes de sair, isso. Eu não sei se foi tumor, eu não sei se foi paralisia periférica, eu não sei se foi transtorno somatofóbico. Eu só sei dizer que eu vivi um milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. E é isso que eu vivi. Eu vivi um grande milagre. E eu louvo a Deus hoje por aquela linda experiência com Deus. Louvo a Deus por Deus ter me escolhido para viver essa experiência. Porque quando Deus nos convida a descer ao vale, é porque Ele tem algo conosco. Quando Deus nos leva ao deserto, é porque Ele tem projeto conosco. Então assim, eu sempre digo para Jesus uma frase. Eu sempre nas minhas orações eu digo: Jesus, sonha comigo. Continua sonhando comigo. Porque eu não quero viver os meus sonhos, mas eu quero viver os teus sonhos. E aquela frase, eu sei que está gravada no coração de Deus. E eu continuo a dizer: quero viver os sonhos de Deus. Glória. Quero que Jesus continue sonhando comigo. E eu estou aqui à disposição para viver os sonhos de Deus. As maravilhas de Deus. Porque coisa boa é aprender com Jesus. Coisa boa é se alimentar da palavra de Jesus. Então eu digo para você: seja mais adorador de Deus. Aproveite cada segundo da sua vida para servir ao Senhor. E como tudo Deus tem propósito, o propósito de Deus foi surpreendente na minha vida. A Bíblia diz que Deus sempre faz mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E Deus, em meio a essa adversidade, Deus me presenteou com um filho lindo, abençoado, que se chama Entre Dores e Silêncio. É um livro que o Senhor me deu dentro daquele hospital. Quando eu estava ali dentro daquele hospital, o Senhor falou comigo: você vai escrever um livro. Eu disse: eu?